Fátima irrompeu pelo apartamento como um furacão. A sua voz estridente cortou o silêncio da manhã, fazendo com que as paredes parecessem tremer. As chaves, que tinha implorado ao filho que lhe desse por precaução, serviam-lhe agora de passe livre para uma vida alheia. Recolhe o teu lixo e põe-te no olho da rua, gritava a sogra, atirando as coisas de Mariana para o corredor. Os vestidos voavam dos cabides. Os cosméticos da cômoda do quarto caíam ao chão. O meu filho merece algo melhor, não uma sonsa sem eira nem beira. Mariana estava sentada no cadeirão junto à janela, a beber tranquilamente o seu café matinal. Nem sequer pestanejou quando a sua blusa favorita caiu aos pés da sogra. Em vez disso, a jovem olhou para o relógio. 9h32. Faltam 28 minutos. Estás a ouvir-me? Fátima entrou de rompante na sala. O seu rosto ardia de justa indignação. Disse: para te ires embora imediatamente. Estou a ouvir. Mariana deu outro gole no café. A sua mão não tremia. A voz soava plana, quase indiferente. Continua, Fátima. Não te acanhes. A sogra ficou desconcertada por um momento. Claramente esperava lágrimas, histeria, súplicas de piedade, mas não esta calma gélida. Tu percebes sequer o que está a acontecer. Deu um passo em frente, debruçando-se sobre o cadeirão. Estou a expulsar-te da casa do meu filho, da casa do seu filho, repetiu Mariana. E na sua voz soaram pela primeira vez notas de aço. Formulação interessante. O que queres dizer com isso? Fátima cruzou os braços. Achas que a tua assinatura patética na Conservatória do Registro Civil significa alguma coisa? Conheço bem as do teu tipo. Agarraste-te ao meu Pedrinho como uma carraça, mas não vou permitir que lhe chupes o sangue. Mariana voltou a olhar para o relógio. 9h36. Pousou a chávena na mesa de apoio e recostou-se no cadeirão. Por dentro fervia de raiva, mas tinha aprendido a mantê-la sob controlo. Já acabaste? Perguntou. Não acabei. Fátima agarrou numa moldura com uma fotografia que estava em cima da mesa. Na imagem, Mariana e Pedro sorriam no dia do casamento. Esta porcaria também vai para o lixo. Que raio de casamento foi aquele? Uma vergonha, numa tasca rasca, sem convidados de jeito. Sem os seus convidados, quererá dizer, esclareceu Mariana, porque boicotou o nosso casamento. Lembra-se? Disse que preferia morrer a ir ver o seu filho cometer o erro da vida dele. E tinha razão, exclamou a sogra, triunfante. O Pedro finalmente abriu os olhos. Ele próprio me ligou ontem à noite e contou-me tudo. Como o enganavas, como o manipulavas. Mariana sorriu com amargura. Então, era isso. O Pedro não tinha conseguido resistir e tinha ligado à mamã. Bem sabia. O marido nunca tinha sido capaz de tomar uma decisão importante sem a aprovação de Fátima. E o que é que ele lhe contou exatamente? Perguntou, olhando a sogra nos olhos, que lhe exigiu que escolhesse entre si e mim. Fátima atirou a moldura de volta para a mesa. O vidro estalou. Que insolência! Sou a mãe dele. Eu dei-lhe a vida. E tu, quem és? Ninguém. Sou a mulher dele, respondeu Mariana com calma. E não lhe exigi que escolhesse. Simplesmente pedi-lhe que crescesse de uma vez por todas. Crescesse? A sogra soltou uma gargalhada. Tu, uma estudante morta de fome que ele recolheu por pena, vais ensinar o meu filho a viver? Eu não era uma estudante morta de fome. Mariana levantou-se do cadeirão. Era uma cabeça mais baixa do que a sogra, mas naquele momento parecia olhar lá de cima. Eu trabalhava, estudava e sustentava-me sozinha, ao contrário do seu filho, que até aos 30 anos viveu à sua custa. O rosto de Fátima ficou escarlate. Como te atreves? O Pedro é um gestor de sucesso. O Pedro é um empregado de escritório na empresa do seu irmão, que o meteu lá por cunha porque a senhora pediu. Mariana falava baixo, mas cada palavra batia como um chicote. E pagam-lhe um ordenado não pelo trabalho que faz, mas porque é o seu filho. Mentira, guinchou a sogra. Tens é inveja. Inveja que ele tenha família, contactos, posição social. E tu, o que tens? Uma mãe alcoólica e um pai que se pôs ao fresco quando tinha 5 anos. Mariana cerrou os punhos. Aí estava o ponto fraco. Fátima sabia sempre onde bater,
Mas hoje essas palavras faziam ricochete num escudo invisível. Sim, assentiu. Não tive uma família rica. Não tive contactos. Cresci num apartamento minúsculo e partilhado no Cacém, com uma mãe que tentava afogar a dor no álcool. Mas sabe que mais? Foi precisamente isso que me tornou forte. Aprendi a sobreviver, a trabalhar, a conseguir o que quero. A conseguir o que é dos outros, quererás dizer. Fátima apontou-lhe o dedo. Foste atrás do meu filho como todas essas caça-fortunas que procuram maridos ricos. Mariana desatou a rir. Não se conseguiu conter. O riso brotou-lhe do peito, sonoro e sincero. Ricos. Limpou as lágrimas que lhe tinham saído. O seu filho é rico? Fátima. A senhora é uma mulher inteligente. Acredita mesmo nessa cantiga? Que disparates estás a dizer? A sogra franziu o sobrolho. O seu filho ganha 1.200 euros por mês. Mariana começou a contar pelos dedos. Desse valor, 600 euros vão para pagar a prestação do carro que a senhora insistiu que ele comprasse para parecer um profissional de sucesso. Outros 400 euros dá-lhes a si para as suas despesas. Sobram-lhe 200 euros para nós os dois, para o mês inteiro. Fátima guardou silêncio, mas cerrou os olhos. E agora adivinhe quem paga tudo. Mariana abarcou a sala com a mão. Quem faz as compras? Quem paga a luz? A água? O condomínio? Sou eu, porque eu trabalho. Trabalho a sério. Não fico a aquecer a cadeira no escritório do titio. Mentes. Mas na voz da sogra assomou a insegurança. Quer que lhe mostre as faturas? Os extratos do banco? Mariana deu um passo em frente. Há 3 anos que ando a puxar por esta família sozinha. 3 anos em que me calei quando vinha ensinar-me como cozinhar, como limpar, como vestir-me. 3 anos a suportar as suas censuras e insultos porque amava o seu filho. Amava. Fátima agarrou-se a essa palavra. Ou seja, já não o amas. Pois perfeito, põe-te na rua. Mariana olhou para o relógio. 9h53. Era quase a hora. Sabe o que é mais engraçado? Voltou ao cadeirão e sentou-se. Acha que está a proteger o seu filho, que o está a salvar de uma má esposa. Mas, na realidade, só tem medo. Medo de quê? A sogra ergueu o queixo. De que ele cresça, de que deixe de precisar de si, de que tenha a sua própria vida, na qual a senhora já não será o centro do universo. Que parvoíce! Mas Fátima desviou o olhar. Ontem dei, de facto, um ultimato ao Pedro, continuou Mariana. Mas não como ele lhe contou. Disse-lhe a verdade, toda a verdade sobre a nossa vida, que estou cansada de ser uma caixa multibanco, que estou farta de ouvir o quão má sou da boca da mulher que criou um menino da mamã imaturo. A sogra abriu a boca para ripostar, mas Mariana levantou a mão. Disse-lhe que, se queria salvar a nossa família, tinha de se tornar um homem de uma vez por todas, encontrar um trabalho a sério, deixar a correr para se ir queixar à mamã com cada problema. O mais importante, estabelecer limites. Explicar-lhe que não pode irromper pela nossa casa adentro quando lhe apetece. Que descaramento! Estourou Fátima. Sou a mãe dele. É a mãe dele, mas isso não lhe dá o direito de controlar a vida dele. Mariana levantou-se. Ouviram-se passos no patamar. 10 em ponto. A chave girou na fechadura. A porta abriu-se. O que é que se passa aqui? O Pedro entrou no apartamento. Atrás dele vinham 2 pessoas, um homem de fato escuro com uma pasta de documentos e uma mulher com um bloco de notas. Fátima virou-se para o filho com um sorriso triunfal. Pedrinho, chegas na altura certa. Estou mesmo a expulsar esta. Mãe, a voz do Pedro soou firme. Dá-me as chaves. A sogra ficou de pedra. O quê? As chaves do nosso apartamento. Dá, mas agora mesmo. Fátima virou-se para o filho, e no seu rosto refletiu-se uma mistura de perplexidade e esperança. Mariana viu como a sogra já se preparava para representar o seu teatro habitual. Lágrimas, queixas, culpar a nora de todos os pecados mortais. Pedrinho, meu amor. A voz de Fátima mudou instantaneamente de um tom histérico para um tom lamentoso. Ela está a expulsar a tua própria mãe do apartamento do filho. O Pedro guardou silêncio. O seu rosto permanecia inescrutável, e Mariana notou com surpresa que, pela primeira vez em 3 anos de casamento, não via nos olhos dele
o pânico habitual perante a visão da mãe desgostosa. Mãe, pedi-te que me devolvesses. As chaves repetiu com voz plana. Mas, Pedro. Fátima deu um passo em direção ao filho, estendendo os braços. Estava preocupada contigo. Queria ter a certeza de que esta mulher cuidava bem do meu menino. O homem de fato escuro tossiu, chamando a atenção. Senhor Pedro, talvez devêssemos começar. Não temos muito tempo. Sim, claro. O Pedro assentiu e virou-se para Mariana. No olhar dele, ela leu um pedido de desculpas e determinação, algo novo que nunca antes tinha notado. Mariana, este é o doutor Nuno Castelo Branco, o notário, e a sua assistente, Joana. Pedi-lhes que viessem hoje para formalizarmos tudo. Formalizar o quê? A voz da sogra soou mais trêmula do que esperava. A doação do apartamento, respondeu o Pedro, e Mariana viu como ele engolia em seco. Para o teu nome por completo. O silêncio caiu sobre a sala, tão denso que parecia poder cortar-se com uma faca. O quê? Guinchou Fátima de forma tão estridente que Mariana fez uma careta. Enlouqueceste? Este é o apartamento da nossa família, do teu pai. O apartamento foi comprado com o dinheiro do pai. É verdade. O Pedro continuava a olhar para a mãe com calma. Ele passou-o para o meu nome antes do nosso casamento. E tenho todo o direito de dispor dele como achar melhor. Pedro, meu anjo, não sabes o que estás a fazer. Fátima atirou-se ao filho e agarrou-o pela manga. Esta bruxa enfeitiçou-te. Quer tirar-te tudo. Mãe, larga-me. Na voz do Pedro assomou um tom de aço que Mariana nunca tinha escutado. A Mariana sustentou-me durante 3 anos. 3 anos a pagar este apartamento, as contas, a comida, tudo. E eu portei-me como um puto irresponsável. O notário tossiu delicadamente. Compreendo que esta seja uma conversa familiar, mas talvez devêssemos concluir primeiro as formalidades. O senhor Pedro avisou-me da situação complexa, por isso podemos tratar do processo rapidamente. Mariana ainda não conseguia acreditar no que estava a acontecer. Pedro, tens a certeza? Perguntou em voz baixa. Podemos falar a sós. Tenho a certeza. Ele negou com a cabeça. Ontem à noite, depois de teres ido para a casa da Rita, estive a pensar muito. Não dormi a noite toda e apercebi-me de que tinhas razão em tudo, absolutamente em tudo. Deu um passo em frente, libertando-se dos dedos cravados da mãe. Liguei ao tio Joaquim. Disse-lhe que me despedia. Depois liguei ao meu antigo colega da faculdade. Lembras-te do João Martins? Anda há 2 anos a oferecer-me trabalho na empresa dele, com um ordenado normal e oportunidades de progressão. Eu dizia sempre que não. Por quê? Lançou um olhar rápido à mãe. Porque tinha medo. Medo da responsabilidade. Medo de não estar à altura. Pedro, que disparates estás a dizer? Fátima empalideceu. Com o teu tio Joaquim tens um trabalho excelente, tranquilo, sem esforço. Inútil, cortou o Pedro. Não faço rigorosamente nada lá, mãe. Só aqueço a cadeira e ganho uma miséria. E o João oferece-me um cargo real de gestor de contas. Sim, vou ter de trabalhar, aprender, esforçar-me, mas o ordenado é o triplo e há perspectivas de crescer. Mariana sentiu um estranho calor invadi-la. O seu ultimato tinha mesmo funcionado. E, além disso, o Pedro virou-se para a mãe, e nos seus olhos Mariana viu dor, mas também firmeza. Mãe, amo-te. És minha mãe, e estarei sempre grato por tudo o que fizeste por mim. Mas a Mariana é a minha mulher, ela é a minha família. E se quero salvar este casamento, tenho de crescer de uma vez por todas. Escolhes esta Zé, ninguém em vez da tua própria mãe? Na voz de Fátima soava um verdadeiro choque. Escolho a minha vida, respondeu o Pedro. A minha família, a minha responsabilidade. Mãe, não vou dar-te mais dinheiro para as tuas despesas. Preciso de poupar para o futuro. O meu futuro e o da Mariana. Talvez um dia tenhamos filhos, e quero ser um pai a sério para eles, não um menino imaturo escondido debaixo das saias da mãe. Fátima cambaleou, agarrando-se às costas do cadeirão. O seu rosto desfigurou-se e Mariana sentiu por um instante uma pontada de pena daquela mulher que tinha controlado a vida do filho durante tanto tempo e que agora era incapaz de aceitar a sua independência. Traidor, sibilou a sogra. Traidor ingrato, criei-te sozinha depois da morte do teu pai. Dei-te tudo. Eu sei, mãe.
A voz do Pedro suavizou-se. E dou valor a isso, mas entregaste-te a mim de tal forma que não aprendi a ser um homem. Não sei tomar decisões, não sei assumir responsabilidades, porque tu resolvias sempre tudo por mim. Isso tem de acabar. O notário voltou a tossir, desta vez com mais insistência. Peço desculpa, mas temos mesmo de avançar com as assinaturas. Tenho mais 2 marcações hoje. O Pedro assentiu e estendeu a mão a Mariana. Anda, o Dr. Nuno explica-te tudo. Mariana levantou-se do cadeirão, sentindo as pernas fraquejarem ligeiramente. A última meia hora tinha sido tão surrealista que parecia estar a sonhar e que iria acordar a qualquer momento. Pedro, começou, mas ele negou com a cabeça. Falamos depois. Primeiro acabemos com a papelada. Os 20 minutos seguintes passaram como num nevoeiro. O notário explicou metodicamente a essência da escritura de doação. Mariana assinou os papéis. Fátima continuava sentada no sofá, branca como a cal, e guardava silêncio pela primeira vez desde que Mariana a conhecia. Quando o último documento foi assinado, o Dr. Nuno assentiu. Satisfeito. Perfeito. Após a inscrição no registro predial, que demorará um par de semanas, a habitação ficará totalmente em nome da senhora Dona Mariana. Virou-se para o Pedro. Tenha certeza de que não deseja estabelecer um regime de compropriedade ou salvaguardar alguma cláusula? Seria mais. Não disse o Pedro com firmeza. Só em nome da Mariana. É a minha decisão. O notário encolheu os ombros, guardou os documentos na pasta e dirigiu-se para a porta. A assistente seguiu-o em silêncio. Quando a porta se fechou, Fátima finalmente voltou à vida. Levantou-se lentamente do sofá. E Mariana viu tamanho ódio nos olhos dela que deu um passo atrás por instinto. Vais arrepender-te disto, sussurrou a sogra. Olhando para o filho, os dois vão arrepender-se. Esta víbora depenou-te. Pedro preparou tudo, manipulou-te, e tu, idiota cego, caíste na armadilha dela. Mãe, as chaves. O Pedro estendeu a mão. Fátima atirou o molho de chaves ao chão com força. Tilintaram ao rolar pelo chão de madeira. Fica com as tuas malditas chaves. Agarrou na carteira e dirigiu-se à porta, mas na soleira virou-se. Quando ela te deixar, quando te tirar tudo e te puser no olho da rua, não me venhas procurar. Nunca te perdoarei esta traição. A porta bateu com tanta violência que os vidros das janelas tremeram. Mariana e Pedro ficaram no meio da sala, sem se atreverem a mexer. O silêncio pressionava os ouvidos depois de tantos gritos e acusações. Não te vou deixar, disse Mariana em voz baixa, nem te vou pôr na rua. Mas, Pedro, por que fizeste isto? O apartamento. É o correto. Ele olhou para ela, e Mariana viu nos seus olhos cansaço, mas também alívio. Pelo menos uma compensação e uma garantia de que não voltarei a cair no meu estado anterior. Agora não tenho escolha. Tenho de trabalhar, ganhar dinheiro, ser um homem. Ou então acabo mesmo na rua. Tentou sorrir, mas saiu-lhe uma careta torta. Mariana deu um passo na direção dele e abraçou-o com força. Como há muito não o abraçava. Idiota, sussurrou-lhe no ombro. És um valente idiota. Mas obrigada por me teres ouvido, por teres tido coragem. O Pedro retribuiu o abraço e Mariana sentiu o corpo dele tremer. Ele chorava em silêncio, quase sem fazer barulho. Tenho medo, confessou ele. Muito medo. Não sei se serei capaz. E se a minha mãe tiver razão e eu não servir mesmo para nada, serás capaz. Mariana afastou-se e olhou-o nos olhos. Porque agora não estás sozinho. Somos uma equipa a sério. E vou ajudar-te como te tenho ajudado todo este tempo, mas agora tu também me vais ajudar a mim. Trato feito? O Pedro assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Trato feito. Durante uns minutos ficaram em silêncio, sentados frente a frente. O Pedro foi o primeiro a falar. Ela vai ligar-me, disse em voz baixa. Daqui a 1 hora, talvez 2. Vai começar a chorar. Vai dizer que a traí, que está mal do coração. E o que lhe vais dizer? Perguntou Mariana, sem mudar de postura. O Pedro passou a mão pelo rosto e deixou-se cair no sofá em frente à mulher. Não sei. Suponho que o mesmo que disse hoje. Fez uma pausa. Ou se calhar nem sequer atendo o telefone.
Mariana via quão tensos estavam os ombros dele, como apertava e soltava os punhos. 32 anos de vida, sob o controle de uma mãe autoritária, não se evaporavam numa única conversa, por muito decidida que tivesse soado. Quando começas no trabalho novo? Perguntou ela. Depois de amanhã. Tenho de ir ter com o meu tio para recolher os meus papéis. Mariana via como ele brincava nervosamente com a bainha da camisa. Velhos hábitos, velhos medos. Queria levantar-se, abraçá-lo, dizer-lhe que tudo iria correr bem, mas sabia que agora ele não precisava de pena. Precisava de um pilar firme. Ouve, disse Mariana, e a sua voz tornou-se mais dura. Não vou ser a tua ama, não sou a tua mãe, e não quero sê-lo. Sou a tua mulher, a tua parceira. Percebes o que isso significa? O Pedro guardou silêncio, olhando para ela com os olhos muito abertos. Significa que estamos ao mesmo nível, continuou Mariana. Tu trabalhas, eu trabalho. Juntos decidimos em que gastar o dinheiro. Juntos tomamos as decisões. Nada de segredos. Nada de transferências para a tua mãe nas minhas costas. Nada de a minha mãe disse. A minha mãe mandou. Se quiseres ajudá-la, falamos os dois sobre isso, mas a decisão é tomada por ambos. Estamos entendidos? Entendido, suspirou o Pedro, e na sua voz soou um alívio. Mais uma coisa, acrescentou Mariana, com o olhar mais afiado. Se daqui a 1 mês, 2 meses ou meio ano tiveres uma recaída, se fores a correr ter com a tua mãe, se voltares a dar-lhe dinheiro ou a deixares entrar aqui dando-lhe chaves, eu vou-me embora sem fazer escândalos, sem lágrimas. Simplesmente faço as malas e vou-me embora. Tens uma segunda oportunidade, Pedro, mas só uma. Percebido? O silêncio que pairava na sala era pesado e denso. Mariana não desviou o olhar, e o Pedro foi o primeiro a baixar os olhos. Percebido, sussurrou ele. Não te vou falhar. A mim não corrigiu Mariana. Não nos falhes a nós. O telemóvel do Pedro tocou de forma brusca e exigente. Ele sobressaltou-se, tirou-o do bolso e olhou para o ecrã. Mariana não viu o nome de quem ligava, mas pela palidez que tomou conta do rosto do marido, soube de imediato. É a minha mãe, confirmou ele em voz baixa. É a tua escolha, disse Mariana, recostando-se no cadeirão. O Pedro olhou para o telefone, a vibrar na sua mão durante uns segundos que pareceram uma eternidade. O seu dedo pairou sobre o botão verde, hesitou e carregou no vermelho. A chamada foi rejeitada. Mariana soltou o ar. Não se tinha apercebido de que sustinha a respiração. Ela vai continuar a ligar, disse o Pedro, a olhar para o ecrã escuro. Repetidas vezes, com certeza, concordou Mariana, mas de cada vez serás tu a escolher atender ou não, falar ou calar, e de cada vez será mais fácil, ou mais difícil. O Pedro sorriu com tristeza. Talvez, mas é a tua escolha, a tua vida. O telemóvel voltou a tocar. O Pedro olhou para o ecrã e cerrou os maxilares. Desta vez, nem sequer hesitou. Simplesmente rejeitou a chamada e tirou o som. Amanhã falo com ela, disse em voz baixa. Mas hoje não. Hoje preciso de pensar, de arrumar as ideias. Mariana assentiu. Era o mais sensato. Naquele momento, com as emoções à flor da pele, qualquer conversa com Fátima transformar-se-ia numa peixeirada. Queres café? Perguntou, levantando-se do cadeirão. O Pedro olhou para ela, surpreendido. Café? Sim. Bom, um café normal, com leite, como gostas. Mariana encolheu os ombros. A vida continua, Pedro. O drama acabou. Os papéis estão assinados. A tua sogra, aliás, mãe, está na rua. Agora podemos respirar e beber um café. Inesperadamente, o Pedro desatou a rir sem fazer muito barulho, mas com sinceridade. És incrível, disse, negando com a cabeça. Como consegues estar tão calma depois de tudo isto? Mariana parou à porta da cozinha e virou-se. Não estou calma, confessou. Por dentro estou a tremer. Estou furiosa, estou estourada e apetece-me apanhar uma bebedeira e passar a tarde toda a chorar. Mas não me posso dar a esse luxo, porque se eu for abaixo agora, tu vais abaixo comigo. E os dois temos de ser fortes. Desapareceu na cozinha sem esperar resposta. As mãos tremiam-lhe de facto quando tirou o café do armário. O coração batia-lhe como se tivesse corrido uma maratona. Toda a manhã,
Todo aquele pesadelo com a roupa atirada ao chão, os gritos de Fátima, a espera tensa. Tudo lhe caiu em cima de repente, quando a adrenalina começou a baixar. Mariana apoiou-se na bancada, fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes. Agora não. Não podia mostrar fraqueza. Hoje não. Quando voltou à sala com 2 chávenas de café fumegante, o Pedro continuava sentado no sofá, mas agora olhava pela janela, e no seu rosto havia algo novo. Não era medo nem confusão, mas sim um ar pensativo. "Em que estás a pensar?" perguntou Mariana, estendendo-lhe a chávena. O Pedro pegou no café, envolveu a chávena com ambas as mãos e inspirou o aroma. "Em como perdi 32 anos a tentar ser um bom filho", disse lentamente, "e quase não dediquei tempo a tentar ser um bom marido." Mariana sentou-se ao lado dele, apoiando o seu ombro no dele. "Ainda não é tarde para começar", disse em voz baixa. O Pedro assentiu. "Não, não é tarde." O dia decorreu entre silêncios, chamadas ignoradas e a tarefa de arrumar a roupa espalhada. Só ao cair da noite, voltaram a sentar-se juntos. O telemóvel do Pedro iluminava-se silenciosamente várias vezes com chamadas recebidas que ele ignorava. E pela primeira vez em 3 anos, Mariana sentiu algo parecido com esperança. O silêncio foi quebrado por uma mensagem, depois outra e mais outra. Mariana viu como o Pedro lutava consigo mesmo, como os seus dedos queriam alcançar o telemóvel. "Posso pelo menos ler elas?" perguntou com um tom lamentoso. Mariana suspirou, mas assentiu. Sabia que proibi-lo agora só aumentaria a sua ansiedade. O Pedro desbloqueou o ecrã e o seu rosto foi empalidecendo com cada linha que lia. "O que é que ela te escreve?" perguntou Mariana, embora já imaginasse. "Que a traí, que depois de tudo o que fez por mim, escolhi uma desconhecida, que a tensão lhe subiu, que lhe dói o coração e que se lhe acontecer alguma coisa, ficará na minha consciência." A voz tremia-lhe. "Mariana, e se for verdade, mostra-me." Ela estendeu a mão. O Pedro passou-lhe o telemóvel a contragosto. Mariana percorreu as mensagens com os olhos e cerrou os maxilares. O clássico manual de manipulação, sentimento de culpa, chantagem emocional, ameaças com a saúde, tudo de manual. Mas uma mensagem destacava-se das restantes. A última. "Muito bem, se a escolheste a ela, prepara-te para as consequências. Eu sei como ajustar contas com ela. Vamos ver quanto tempo ela aguenta a teu lado quando descobrir toda a verdade sobre o dinheiro da família." Mariana levantou os olhos para o marido. "Que verdade?" O Pedro empalideceu ainda mais. Não sei de que está a falar." Mas Mariana viu a mentira nos olhos dele. Viu como ele desviava o olhar, como umedecia os lábios nervosamente. "Pedro." A voz de Mariana tornou-se gélida. "Acabamos de combinar sermos sinceros. Um novo começo. Não estragues tudo no primeiro dia." Ele guardou silêncio, lutando internamente. Os segundos passaram tortuosamente lentos. "Há uma coisa", conseguiu articular por fim. "Sobre a herança da minha avó." Mariana olhou para ele, expectante, sem pronunciar palavra. "Quando a minha avó paterna morreu, deixou um testamento. Estipulava que a cota disponível da herança dela, que incluía o apartamento no bairro de Alvalade e as suas poupanças, passaria para mim, mas com uma condição: só depois de eu me casar e ter pelo menos 1 ano de casamento. A avó queria que eu formasse a minha própria família, que me tornasse independente." A Mariana gelou-lhe o sangue. Continua. A mãe ficou furiosa. Ela só recebeu a legítima que a lei marca, porque a avó quis deixar-me o grosso da herança a mim. A mãe achava que devia ficar com tudo porque cuidou da avó nos últimos anos. Houve processos, mas o testamento estava blindado. O Pedro engoliu em seco. "Quando nós nos casamos, ao fim de 1 ano recebi a herança, o apartamento e uma quantia de dinheiro bastante avultada. E onde está tudo isso?" A voz de Mariana soava plana, mas por dentro a ira acendia-se. "A mãe convenceu-me de que era melhor vender o apartamento e investir o dinheiro num negócio. Disse que conhecia uma pessoa de confiança que nos ajudaria a multiplicar o capital, que num par de anos poderíamos comprar algo ainda melhor e viver à vontade." "Pedro." Mariana sentia o sangue pulsar-lhe nas têmporas. "Quanto era?" "Uns 250.000 euros. O apartamento mais as poupanças."
Ela fechou os olhos, contando até 10, 250 mil euros, enquanto ela se matava em 2 trabalhos para pagar a luz, a água, a comida. Eles tinham 250 mil euros. E onde está esse dinheiro agora? Investido no negócio do irmão da mãe, o tio Joaquim, na mesma empresa onde eu trabalhava. Ela disse que era mais seguro, que era um negócio de família e que poderíamos recuperá-lo sempre que quiséssemos. Assinaste algum documento? Algum contrato? O Pedro baixou o olhar com culpabilidade. A mãe disse que em família não fazem falta contratos. O tio Joaquim preparou um documento particular para justificar a transferência perante as finanças e não termos problemas com o banco. Mas a mãe ficou com a única cópia assinada, dizendo que era um insulto pedir papéis ao próprio sangue e que ela o guardaria por segurança. Mariana levantou-se, afastando-se dele. Precisava de espaço para não dizer nada de que se pudesse arrepender. As mãos tremiam-lhe de raiva e indignação. Ou seja, deste 250 mil euros à tua mãe, sem assinares nada e nas minhas costas. Pronunciou cada palavra devagar, marcando as pausas. Eu queria fazer o melhor. Querias fazer o que a tua mamã dizia. Estourou Mariana. Meu Deus, Pedro. Ando há 3 anos a trabalhar como uma mula, a contar cada cêntimo, a privar-me de tudo, e nós tínhamos 250 mil euros. E a tua querida mãezinha via-me a matar-me a trabalhar, sabendo que esse dinheiro estava nas mãos do irmão dela. Ela prometeu que devolveria em breve, que o negócio ia dar lucro. E então, quando foi isso? Quando lhe deste o dinheiro? Há 2 anos, sussurrou o Pedro. Mariana soltou uma gargalhada amarga e histérica. E em todo esse tempo nenhuma única vez te ocorreu dizer-me. Ficaste a olhar em silêncio enquanto eu me destruía. Tinha medo que te zangasses, que não compreendesses. Que não compreendesse. Virou-se para ele e o Pedro recuou por instinto perante a fúria nos olhos dela. Roubaste a nossa família 2 anos de vida normal. Podíamos ter comprado uma moradia. Eu podia não ter trabalhado até a exaustão. Podíamos ter viajado, planeado ter filhos. Mas em vez disso, vivi na miséria porque tu, menino da mamã, não foste capaz de dizer não à tua mãe. O Pedro estava sentado, ocultando o rosto entre as mãos. Os seus ombros estremeciam. Perdoa-me, soluçava. Perdoa-me. Eu vou resolver isto. Vou exigir-lhe que devolva o dinheiro. Eu vou fazê-lo. Como? Perguntou Mariana com frieza. Sem papéis, sem testemunhas, achas que a tua mãe te vai devolver 250 mil euros assim, do nada? Ela que acabou de te amaldiçoar por pores este apartamento em meu nome? O telemóvel voltou a vibrar. Uma nova mensagem de Fátima. Conta-lhe, filho. Conta-lhe do dinheiro. Vamos ver se ela fica contigo quando descobrir que és igualzinho ao fraco e falhado do teu pai. E, nem te passe pela cabeça tentar recuperar a herança. Está investida de tal forma que nunca a vais encontrar. Mariana estendeu o telemóvel ao Pedro. Ele leu a mensagem e ficou branco como a cal. Não, ela não vai devolver o dinheiro, sussurrou. Nunca. Mariana olhava para o ecrã do telemóvel, relendo o SMS da sogra. As letras desfocavam-se e as têmporas latejavam. Mariana, desculpa. A voz do Pedro soou surda. Eu queria. Mariana levantou lentamente os olhos para ele. O Pedro calou-se a meio da frase ao ver-lhe a cara. Cala-te, disse ela em voz baixa, mas com uma raiva tão gelada que ele recuou. Apenas cala-te. Preciso de pensar. Ele ficou ali em pé um bocado. Depois assentiu e saiu. Uns minutos depois, ouviu-se o bater da porta da rua. Mariana deixou-se cair na cadeira e tapou o rosto com as mãos. As lágrimas não saíam. Por dentro, só havia um vazio calcinado e uma dor surda. Traição. Esse era o nome exato. Não importava que o Pedro não a quisesse ter magoado, que tivesse obedecido à mãe como um menino bem comportado. Tinha tomado uma decisão e não tinha sido a favor dela. O telemóvel vibrou. Mariana olhou para o ecrã mecanicamente. Uma mensagem da sua amiga Rita. Como é que estão as coisas? Ontem disseste-me que hoje ia acontecer algo importante. Tudo ótimo, sorriu Mariana sem alegria. A Rita trabalhava como advogada num grande escritório em Lisboa. Era inteligente, cínica,
Mais do que uma vez tinha avisado Mariana de que não podia entregar-se tanto a um homem que não valorizava os seus esforços. Os seus dedos teclaram a resposta. Sozinhos. Podemos ver-nos? Preciso de aconselhamento urgente. Jurídico. A resposta chegou quase no mesmo instante. Numa hora no nosso café. Estou a sair. Mariana levantou-se, lavou a cara com água fria e examinou-se criticamente ao espelho. Pálida, com olheiras escuras, mas com um olhar firme. Não tencionava render-se. Se Fátima achava que podia simplesmente roubar 250 mil euros e sair impune, estava muito enganada. A Rita ouviu o relato sem a interromper, assentindo por vezes e tirando notas no seu bloco. Quando Mariana terminou, a advogada recostou-se na cadeira e rodou a caneta entre os dedos com ar pensativo. A situação é complexa, mas não é impossível, disse finalmente. A falta de papéis é má, mas não é fatal. A questão é, estás disposta a ir até ao fim? O que queres dizer? Há um processo judicial, esclareceu a Rita. E não só um. Primeiro, há que provar que o dinheiro foi entregue. Para isso serão precisas testemunhas, extratos bancários, qualquer prova circunstancial. Se o dinheiro foi realmente investido na empresa do tio, tem de haver rasto, pagamentos, registros de aumentos de capital, alguma coisa. Se o tiraram em numerário é mais difícil, mas também se consegue escarafunchar. As quantias grandes não desaparecem no ar. Conheço um bom detetive privado. É especialista em fraude financeira. É caro, mas eficaz. Mariana assentiu, calculando mentalmente as suas poupanças. Depois de todas as despesas não lhe restava muito, mas para pagar ao detetive devia chegar. Há outro tema, continuou a Rita, baixando a voz. O teu marido. De que lado é que ele está? Essa era a questão fulcral. Mariana ficou pensativa, recordando o confronto da manhã com a sogra. O Pedro tinha-a defendido pela primeira vez. Tinha mudado as escrituras do apartamento. Tinha posto a mãe no seu lugar. Mas também lhe tinha ocultado o dinheiro durante 2 anos, deixando que ela partisse as costas a trabalhar. Não sei, confessou com sinceridade. Hoje parecia estar do meu lado, mas assim que a mãe começar a pressioná-lo... Exato, assentiu a Rita. Por isso tens de agir de forma rápida e contundente, enquanto ele ainda sente culpa e está disposto a colaborar. Amanhã a mãezinha vai fazer-lhe a cabeça a sério e ele volta a transformar-se no filhinho obediente. Mariana apertou os lábios. A Rita tinha razão. Fátima sabia como manipular o filho. Anos de prática não tinham sido em vão. O que é que eu tenho de fazer? A Rita aproximou o bloco com as suas notas. Primeiro, arranca ao Pedro todos os dados da herança. Quando? De onde? Quanto exatamente? Para onde se transferiu o dinheiro? Que ele se lembre de tudo ao detalhe. Segundo, os extratos do banco dele desse período. Terceiro, os contactos do tio Joaquim e de qualquer pessoa que estivesse ao corrente. Quarto, fez uma pausa, pesando as palavras. Quarto, tens de gravar uma conversa com a tua sogra. Faz com que ela própria confesse que tem o dinheiro. Isso será uma prova irrefutável. Ela não é parva, objetou Mariana. Não vai dizer nada. Vai, se souberes como provocá-la. A Rita sorriu com malícia. As mulheres como ela não conseguem resistir à tentação de espezinhar o inimigo derrotado. Liga-lhe. Diz que queres falar a sós. Combina com ela num sítio público. Um café, um parque. Ligas o gravador do telemóvel e deixas que ela fale. Que te diga o quão idiota és, o quão esperta ela foi a enganar-nos a todos, o quão bem escondeu o dinheiro. Mariana imaginou a cena e sentiu a despertar no seu interior uma determinação gélida. Sim, podia resultar. Fátima era demasiado prepotente, desfrutava demasiado do seu poder. Não conseguiria privar-se do prazer de humilhar a sua odiada nora mais uma vez. Vou fazer, Lô disse com firmeza. A Rita assentiu com aprovação. Perfeito. Entretanto, trata do teu marido. Espreme dele toda a informação que puderes. E, Mariana, pôs a mão sobre a da amiga. Pensa no futuro, mesmo que recuperem o dinheiro. E vamos recuperá-lo, garanto-te. Vais conseguir perdoar-lhe esta mentira. Vais conseguir voltar a confiar nele. Mariana desviou o olhar. Essa pergunta perseguia-a desde a manhã, mas tinha medo de a responder.
Não sei, confessou em voz baixa. Sinceramente, não sei. Pois por isso mesmo. Primeiro recupera o dinheiro, disse a Rita, e depois decides a quem perdoas. Mariana assentiu lentamente. Aquela frase revelou-se a mais correta de todas as que tinha escutado nas últimas 24 horas. Não era um momento de escarafunchar nos sentimentos, na pena, no rancor ou no medo pelo seu casamento. Tudo isso podia esperar. Primeiro os factos, o dinheiro, os papéis, as provas. Regressou à casa já de noite. O Pedro estava sentado na cozinha, em frente a um chá frio. Pela cara dele, notava-se que não só a tinha estado a esperar, como temia o seu regresso. Onde estiveste? Perguntou ele em voz baixa. A passear pelo bairro, respondeu Mariana, tirando o casaco. Depois sentei-me no jardim. Não sabia se podia voltar para casa. Mariana olhou para ele sem raiva. A raiva tinha se consumido. Restava apenas uma compreensão clara e fria. Tinha à sua frente um homem que tinha passado anos a fugir das suas responsabilidades. E se agora o deixasse esconder-se de novo, tudo se repetiria. Senta-te, disse-lhe. O Pedro obedeceu. Mariana pôs na mesa um bloco e uma caneta. Agora vais escrever tudo, desde o início. Quando morreu a tua avó? O que dizia o testamento? Quando recebeste a herança? Em que banco estava o dinheiro? Quando é que o apartamento foi vendido? Para onde foi transferido o dinheiro? Quem estava presente nessas conversas? O que disse a tua mãe? O que disse o tio Joaquim? Todas as datas, todos os apelidos, todos os números de conta de que te lembrares. O Pedro empalideceu. Mariana, não me lembro de muitas coisas com exatidão. Pois puxa pela cabeça. E se não te lembrares, amanhã vais ao banco pedir os extratos, depois ao notário que tratou da herança, depois à imobiliária que vendeu o apartamento. Vais reconstruir tudo tu sozinho, Pedro. Não eu, tu. Ele assentiu lentamente, pegou na caneta e começou a escrever. Nos primeiros 10 minutos a mão tremia-lhe. Parava, fechava os olhos, tentava recordar os detalhes. Mariana estava sentada em frente e guardava silêncio. Queria apressá-lo, pressioná-lo, exigir-lhe, mas conteve-se. Pela primeira vez, o Pedro não lhe estava a passar a batata quente. Pela primeira vez estava ele próprio a limpar a asneira que tinha provocado. À meia-noite havia 6 folhas escritas em cima da mesa. O panorama era nojento, mas claro. O dinheiro da venda do apartamento da avó tinha chegado à conta do Pedro. Uma semana depois, quase a totalidade da quantia tinha saído através de uma transferência para a conta da empresa do tio Joaquim. O Pedro não se lembrava do descritivo do pagamento, mas garantia que a mãe lhe disse: isto é só um formalismo, um investimento familiar. Depois pomos tudo por escrito como deve ser. E depois não puseram por escrito, disse Mariana. Seca. O Pedro baixou a cabeça. Não. Amanhã, à primeira hora, vais ao banco. Eu vou depois ao notário. Está bem. Depois ligas ao tio Joaquim e dizes-lhe que queres recuperar o dinheiro. Ele levantou a cabeça de repente. Ele não mo vai devolver. Claro que não. Mas precisamos da reação dele. O Pedro olhou para ela durante uns segundos e depois perguntou em voz baixa. Já decidiste tudo? Sim. E o que vai acontecer comigo? Mariana guardou silêncio durante um bom bocado. Aquela pergunta era a que mais magoava. Não sei, Pedro respondeu com sinceridade. Não sei mesmo. Mas se agora me mentires uma única vez, se esconderes um papel, se avisares a tua mãe ou tentares abafar o assunto, o que há entre nós acaba de forma fulminante. Ele apertou os lábios e assentiu. Eu percebo. Não. Mariana inclinou-se para a frente. Não percebes apenas. Tens de assumir de uma vez por todas que isto não é mais uma zangazinha familiar. É o dinheiro que estava destinado à tua futura família, a nós, e a tua mãe, com o teu familiar, literalmente ficaram com ele, enquanto eu deixava a pele a trabalhar para vos sustentar a todos durante 3 anos. O Pedro tapou a cara com as mãos. Meu Deus, que idiota que eu fui. Fosti, frisou Mariana. A questão é se vais continuar a ser. De manhã tudo arrancou mais rápido do que ela esperava. Às 9 o Pedro já estava à porta do banco. Às 11, Mariana tinha no telemóvel as fotografias dos extratos bancários. Às 12, ele mandou-lhe uma cópia da habilitação de herdeiros. Às 2,
Conseguiu a escritura de compra e venda do apartamento da avó. Às 4 ligou ao tio Joaquim. Mariana estava sentada a seu lado e ligou o gravador. Olá, Joaquim. A voz do Pedro tremia, mas mantinha-se firme. Tenho de falar contigo sobre o dinheiro que te transferi há 2 anos, da herança da avó. Houve uma pausa do outro lado. A que propósito vem isso agora? A voz do tio Joaquim tornou-se imediatamente cautelosa. Preciso do dinheiro de volta. Que dinheiro de volta? Tu investiste no negócio, entraste com capital. O único documento particular que assinamos para o banco estipulava que era um investimento a longo prazo, sem data de retorno garantida. Pedro, já não és um miúdo. Transferiste o dinheiro pelo teu próprio pé, de forma voluntária. Ninguém te obrigou. Mariana viu como o Pedro cerrava os maxilares. A mãe disse que era temporário, que poderia retirar o dinheiro quando precisasse. O tio Joaquim soltou uma gargalhada. Vá-se lá saber o que é que a tua mãe te disse. Os negócios têm riscos. O dinheiro mexeu-se. Uma parte foi para crescimento, outra para saldar dívidas, outra para comprar equipamentos. Não há liquidez disponível, ou seja, não me vais devolver. Não dramatizes. Quando houver opções, falaremos. E de uma maneira geral, Pedro, aconselho-te a não agitares as águas. Somos família. Mariana fez-lhe um gesto com a mão. Continua. E se eu te levar a tribunal? A voz do Joaquim endureceu. Com quê? Com as tuas fantasias? Tens um contrato de mútuo? Uma livrança? Um acordo assinado? Não? Então não faças figuras tristes e acalma lá a tua mulherzinha. Já sei quem te está a fazer a cabeça. A chamada caiu. O Pedro pousou lentamente o telemóvel na mesa. Já está? Perguntou com voz rouca. É o fim, não disse Mariana, guardando a gravação. É o princípio. À noite ligou a Fátima. A sogra não atendeu a primeira. Aparentemente queria demonstrar que lhe estava a fazer um favor. O que queres? Perguntou com frieza. Falar. Não temos nada sobre que falar. Temos sim. Mariana baixou a voz, fazendo-a soar mais frágil. Sei tudo sobre a herança. O dinheiro. O tio Joaquim. Fez-se silêncio do outro lado da linha. E então, soltou por fim Fátima. Quero perceber por que nos fizeram isto. A sogra emitiu uma gargalhada breve. Que ingenuidade tão comovente. Achas mesmo que te vou dar explicações? Não. Mariana baixou os olhos para o gravador ligado, mas pensei que talvez admitisse, pelo menos, que foi muito injusto. Aquilo bastou. Injusto? A voz de Fátima tornou-se venenosa. Injusto teria sido dar-te tudo a ti. O meu filho herdou o patrimônio da nossa família, não da tua. Tu apareceste na vida dele por acaso e já te achaste no direito de reclamar o dinheiro da avó dele. Eu não reclamei nada, disse Mariana em voz baixa. Mas esse dinheiro podia ter ajudado a nossa família. Ainda nem família tinham quando tudo aconteceu, atalhou a sogra. E eu sabia perfeitamente como é que a história ia acabar. Terias convencido o Pedro a pôr o apartamento em teu nome. Depois teriam um filho, e depois punhás-lo na rua sem nada. Eu só protegi o meu filho. Mariana sentiu como uma onda de fúria lhe subia pela garganta, mas manteve a voz uniforme. Protegê-lo? Ele anda há 2 anos a viver com 200 euros por mês. Eu pagava a comida, as contas, as obras, a roupa. Sabia disso? Claro que sabia. Fátima nem sequer tentou negá-lo. E depois, uma esposa deve apoiar o marido. Mas tu armaste-te em muito importante. Onde está o dinheiro agora? Onde não lhe podes tocar? Ou seja, esconderam-no de propósito. A sogra riu com escárnio. Minha menina, cresceste num apartamento a cair de podre e achas que a vida é justa. Mas a vida premia os espertos. O dinheiro já está mais que repartido. Uma parte na empresa do Joaquim, outra em propriedades, outra em contas que jamais descobrirás. Não tens recibos, não tens contratos, só uma tromba de ressabiada e o pobre do Pedrinho, a quem fizeste a cabeça contra a mãe. E se o Pedro testemunhar? Fátima desatou a rir. Esse, numa semana virá arrastar-se a pedir-me perdão de joelhos. Sem mim, ele não dá um passo. Achas que se tornou um homem por causa do que fez esta manhã? Não me faças rir. Mariana fechou os olhos. Aí estava. Tudo o que precisava. Obrigada, Fátima. Por quê? A outra pôs-se em guarda. Pela sua sinceridade.
E desligou. As mãos tremiam-lhe, mas não de medo, sim de alívio. Uma semana depois, a Rita entregou tudo aos advogados do escritório. 2 semanas depois, o detetive privado apresentou os primeiros resultados. O dinheiro não se tinha esfumado. Tinha entrado na empresa do tio Joaquim como suprimentos de sócios. Mas, ao fim de um mês, uma boa parte saiu para comprar uma moradia na Serra de Sintra, posta em nome de Fátima. Outra parte foi usada para cancelar dívidas da empresa. O resto estava na conta de outra sociedade, onde a mulher do Joaquim figurava como gerente. Quando Mariana viu o relatório, ficou muito tempo em silêncio. Ou seja, ela comprou uma moradia enquanto eu contava os cêntimos para ir ao supermercado, pronunciou por fim. A Rita apertou os lábios. Exato. O Pedro leu os documentos e pareceu envelhecer 10 anos numa noite. Não chorou, não se justificou, não disse que a mãe seria incapaz de fazer algo assim. Apenas ficou sentado, cravando os dedos na borda da mesa. Esta moradia em Sintra? Perguntou. Sim, respondeu Mariana. Disse-me que um conhecido a tinha ajudado a comprá-la, que tinha sido quase um presente. O presente foste tu que lhe o deste, disse a Rita. Só que tu não sabias. No dia seguinte, o advogado mandou uma notificação judicial, exigindo o dinheiro a Fátima, ao Joaquim e à empresa. Passados 3 dias, Fátima plantou-se à porta do apartamento, mas já não conseguiu entrar. Tinham mudado a fechadura no mesmo dia da notificação judicial. Tocou a campainha durante 10 minutos e depois começou a esmurrar a porta. Pedro, abre a porta à tua mãe, agora mesmo. O Pedro estava no corredor, muito pálido, mas não se mexia. Mariana olhava para ele em silêncio. Essa era outra escolha, pequena, mas importante. Ele pegou no telemóvel e marcou o número da mãe. Mãe disse assim que ela atendeu. Não vou abrir. Do outro lado da porta fez-se silêncio. O que é que tu estás a pensar? Sibilou Fátima, já através do telefone. Toda esta história dos advogados com a tua própria mãe. Sim, tens noção de que essa cabra está a destruir a nossa família? O Pedro fechou os olhos. Mariana via o quanto lhe estava a custar, mas ele continuou. Não, mãe. Foste tu que destruíste a nossa família quando ficaste com a minha herança e a escondeste. Podias ter me pedido ajuda. Podíamos ter feito um contrato. Podias ter me dito com sinceridade que precisavas do dinheiro. Mas enganaste-me. Estava a salvar-te. De quem? Da mulher que me sustentou durante 3 anos? Fátima emudeceu. Vai-te embora, mãe, disse o Pedro. E não voltes se não fores convidada. E desligou. Atrás da porta ainda se ouviu uma respiração ofegante durante mais um par de minutos. Depois os passos afastaram-se. Mariana não o elogiou. Não o abraçou, simplesmente disse em voz baixa, bem feito, e para o Pedro, isso foi o suficiente. O processo judicial durou quase 1 ano. Durante esse tempo, Mariana descobriu o quão lenta e esgotante podia chegar a ser a justiça. Houve audiências, adiamentos, novos requerimentos, perícias, tentativas de chegar a acordo, doenças repentinas de Fátima mesmo antes de ter de depor, queixas, ameaças, chamadas de números ocultos. No início, Fátima mantinha-se muito segura de si própria, chegava a tribunal de cabeça erguida e olhava para Mariana como se fosse o lixo do chão. O Joaquim armava-se em empresário respeitável e repetia que o Pedro tinha investido o dinheiro voluntariamente, assumindo todos os riscos. Mas as gravações, os extratos bancários e o relatório do detetive foram fazendo o seu trabalho a pouco e pouco. O golpe definitivo chegou quando o advogado de Mariana demonstrou a rastreabilidade das transferências. Dinheiro da herança do Pedro para a empresa do Joaquim. Da empresa do Joaquim para a compra da moradia de Fátima. Depois disso, a arrogância da sogra sofreu a sua primeira fissura. É uma coincidência, declarou em tribunal. Mariana sorriu pela primeira vez em muito tempo. Havia demasiadas coincidências. Perto do final do processo, o Joaquim foi o primeiro a perceber que a coisa estava muito mal parada e podia acabar em crime penal. Propôs um acordo extrajudicial, sem devolver o total, claro. Primeiro tentou regatear, pressionar, alegar prejuízos, crise econômica, motivos familiares. Mas Mariana já não era aquela mulher que aguentava em silêncio os gritos na sua própria casa. Ou devolvem a totalidade,
Mais as despesas e custas que justificarmos, disse ela na reunião com os advogados. Ou vamos até ao fim. O Joaquim olhou para o Pedro. Vais permitir que ela fale assim para a tua própria família? O Pedro empalideceu, mas respondeu no mesmo instante. Vocês não são a minha família. São a gente que me burlou. O Joaquim não discutiu mais. Tiveram de vender a moradia na Serra de Sintra. Uma parte do dinheiro voltou para o Pedro de uma só vez. O resto, o Joaquim foi pagando a prestações, segundo o acordo, durante os meses seguintes. Não conseguiram recuperar 100% no imediato, mas salvaram quase toda a herança. E o mais importante, agora estava tudo no nome dele, legal, transparente e sem esquemas de família. Fátima, depois de vender a moradia, teve de se mudar de volta para o seu antigo apartamento de 2 assoalhadas, o mesmo que antes chamava de uma solução temporária e no qual nunca vivia, porque preferia fazer vida de rica nos subúrbios à custa dos outros. Já não ia visitar Mariana. Às vezes escrevia testamentos enormes ao Pedro, acusava-o de tudo, chorava e de vez em quando pedia-lhe dinheiro. O Pedro respondia-lhe pouco e com frases curtas. Só lhe oferecia ajuda material concreta, pagar-lhe os medicamentos com receita médica, mandar lá um canalizador se partisse alguma coisa, fazer-lhe as compras. Dinheiro vivo. Não voltou a dar-lhe nunca. No princípio, Fátima espumava de raiva. Mas depois habituou-se. Ou melhor, fingiu habituar-se. O Pedro também foi mudando, embora não do dia para a noite. Durante os primeiros meses, tinha recaídas. Não em forma de gritos nem traições, mas voltando à sua antiga impotência. Podia passar horas a olhar para o currículo e a dizer que não servia para nada. Podia passar a tarde inteira amargurado depois de falar com a mãe. Podia começar a dar desculpas em assuntos sobre os quais ninguém lhe pedia explicações. Mariana não ia ao resgate, estava a seu lado, mas não puxava por ele. Se ele lhe pedia conselho, dava-lhe. Se ele tentava passar-lhe a responsabilidade de decidir alguma coisa, ela devolvia-lhe. E, a pouco e pouco, ele foi aprendendo a lidar com tudo. No novo trabalho custou-lhe imenso. Chegava a casa espremido, mal-humorado e silencioso. Mas o ordenado entrava a horas, e era o triplo do que ganhava antes. Um dia, o Pedro pôs o recibo de vencimento em cima da mesa à frente de Mariana, como um miúdo que traz para casa o seu primeiro muito bom. Isto vai para a conta conjunta, disse, com algum jeito desajeitado. Já transferi a minha parte das despesas e do supermercado. O resto quero poupar. Mariana olhou para ele e, pela primeira vez em imenso tempo, não sentiu dor, mas sim um respeito sereno. Parece-me bem, disse. Assim é que tem de ser. Meio ano mais tarde, continuavam a viver juntos, mas tudo era diferente. O apartamento estava em nome de Mariana. O dinheiro recuperado descansava numa conta à parte a que ambos tinham acesso, mas qualquer movimento exigia a assinatura dos dois. A Rita, com o seu cinismo habitual, batizou aquilo de o romantismo da desconfiança saudável. Mariana soltou uma gargalhada autêntica. Não forçava as coisas com o Pedro. Ele perguntou-lhe uma vez, já me perdoaste? Mariana ficou a olhar muito tempo pela janela. Não respondeu com sinceridade. Ainda não. Ele baixou o olhar. Eu percebo, mas vejo que te esforças, acrescentou ela. E isso conta. Para ele, aquilo significou mais do que um perdão. Na primavera cruzaram-se por acaso com Fátima perto de um cartório notarial. Ia de braço dado com o Joaquim, mais envelhecida, abatida, mas conservando aquele mesmo olhar cortante. Ao ver Mariana, parou. Ambas as mulheres olharam-se nos olhos durante uns segundos. Contente? Cuspiu Fátima. Conseguiste o que querias. Mariana ajeitou a alça da carteira com total tranquilidade. Não consegui o que era meu, Fátima. Consegui que se fizesse justiça. Tirou-lhe a sua casa, não a compraram com o dinheiro do seu filho, e depois ele recuperou o que era dele. A sogra apertou os lábios. Continuarás a ser uma Zé Ninguém, sem família, sem raízes. Antes, essas palavras te laiam magoado. Antes, Mariana ter-se-ia lembrado do Cacém, do apartamento partilhado, da mãe, da solidão e das humilhações. Mas agora, por dentro, tudo era paz. Pode ser, respondeu. Mas tudo o que tenho não o roubei. Fátima empalideceu. O Pedro deu um passo em frente,
Mas Mariana deteve-o com um leve gesto de mão. Já não precisava que ninguém a defendesse. Virou-se e continuou a caminhar tranquila, sem acelerar o passo. O Pedro alcançou-a ao chegar ao carro. "Estás bem?" perguntou-lhe. "De certeza?" Mariana olhou para ele e sorriu de forma inesperada. "De certeza. Já não me faz qualquer dano." E isso era o mais importante. Passou mais um ano. Mariana abriu um pequeno estúdio de design de interiores. Não foi um grande sucesso repentino, nem um sítio de luxo, nem vendeu promessas grandiosas. Apenas um escritório acolhedor num primeiro andar de um edifício no centro de Lisboa. 3 funcionárias, os primeiros clientes e um grande quadro de cortiça cheio de planos na parede. Uma parte do dinheiro recuperado foi investida no negócio. O Pedro ofereceu-se para entrar como sócio investidor, como forma de compensação por todos os anos em que ela tinha sustentado a família. E assinaram um contrato para o deixar por escrito. Deixou outra parte do dinheiro como almofada de emergência. Nunca mais tencionava voltar a depender das decisões de terceiros. O Pedro continuava a seu lado, não como um marido perfeito, nem como um herói de conto de fadas que, de um dia para o outro, solucionava todos os seus erros, mas como um homem normal que, tarde e com dor, tinha começado a crescer de vez. Às vezes Mariana ainda se surpreendia a desconfiar dele. Às vezes verificava as coisas 2 vezes e irritava-se quando ele demorava demasiado a tomar uma decisão simples. Mas ele já não se ofendia. Tinha compreendido que a confiança não se devolve com palavras bonitas, mas sim com os atos do dia a dia. Atos aborrecidos, pequenos e honestos. Certo dia, o Pedro trouxe para casa uma moldura nova para a fotografia do casamento. Aquela antiga com o vidro que Fátima tinha partido, Mariana tinha aguardado no fundo de uma gaveta há muito tempo. "Pensei que se calhar podíamos pô-la ali", propôs-lhe com timidez. Mariana pegou na moldura com as mãos. Na fotografia, eram muito diferentes. Jovens, felizes, ainda ignorando quanta mentira e dor os esperava no futuro. Não disse ela. O Pedro ficou petrificado. Mariana abriu uma gaveta do móvel e tirou outra fotografia. Nela apareciam os dois à porta do novo estúdio de design. O Pedro segurava uma caixa com dossiês. Mariana mostrava as chaves. Os dois pareciam cansados, mas reais. "Vamos por esta", disse ela. "Aqui somos mais de verdade." O Pedro ficou a olhar para a fotografia durante um bom bocado e depois assentiu. "Sim, aqui somos mais de verdade." Puseram a moldura na prateleira da janela, e Mariana lembrou-se de repente daquela manhã em que Fátima lhe atirava as coisas para o corredor, a gritar que o filho merecia alguém melhor. De como ela, Mariana, estava sentada no cadeirão a olhar para o relógio, sabendo que em 28 minutos tudo iria mudar. Naquela altura pensou que a justiça chegaria fazendo muito barulho, com gritos, portas a bater, notificações judiciais, quebrando por fim o reinado absoluto da sogra. Mas a verdadeira justiça acabou por ser diferente. Tinha chegado em forma de um molho de chaves, no qual nenhum estranho voltaria a tocar, em forma de um dinheiro devolvido ao lugar a que pertencia, em forma de um marido que tinha aprendido finalmente a fazer frente à mãe, e em forma da própria Mariana, que já não tinha qualquer medo de ficar sozinha, porque agora sabia, com absoluta certeza, que o lar não são 4 paredes, nem o apelido do marido, nem a permissão de uma mulher autoritária que vem de fora. O lar é o sítio de onde não te podem expulsar, onde o teu silêncio não é interpretado como fraqueza e onde a tua força já não precisa de ser demonstrada perante ninguém.